Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Episódio de estreia do Ponto de Equilíbrio. Se você chegou aqui, é porque de alguma forma você quer encontrar um ponto de equilíbrio para a sua vida, seja ela pessoal ou profissional. Hoje nós vamos abordar aí o tema de gestão de talentos durante a quarentena. Se você está ouvindo esse podcast no lançamento, você sabe que nós estamos passando aí por uma pandemia global, que forçou a todos nós, de uma hora para outra, largarmos nossos empregos e alguns trabalharem de casa e outros perderam seus empregos. Isso está afetando o mundo de uma forma geral. Se você está ouvindo isso no futuro, com certeza isso já virou passado. Então a gente vai trocar uma ideia hoje com Eric Sarto. Ele é gestor de recursos humanos, gestão de talentos, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, entre outros papéis e responsabilidades que ele exerce no dia a dia. A gente vai ouvir um pouquinho mais aí o lado profissional, entender um pouco o lado pessoal, a jornada de vida do Eric e ver aí o que ele faz para achar esse ponto de equilíbrio na vida dele, o que ajuda ele a entrar no modo de descompressão. Chega de enrolação, vamos lá que o papo tá bacana. Hoje temos o prazer de conversar com o Eric Sarto. O Eric aí trabalha como gestor de RH, gestão, né, na parte de recursos humanos, gestão de talentos, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, change management, BP. Ufa, Eric, é coisa pra caramba que você faz, bicho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Valeu, Rogério. Faço algumas coisas, meu caro. Obrigado pelo convite. Bom, conta aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, Eric. Quem é o Eric? Quem é a pessoa Eric? Boa. Cara, acho que a gente vai misturar nesse bate-papo um pouco de lance pessoal e profissional, então vou começar a contar pela minha trilha profissional. Eu sou administrador de formação e tenho pós-graduação e MBA em recursos humanos, mas eu acho que o começo dessa trilha, cara, profissional tem a ver com o meu primeiro emprego, que foi dar aula de inglês, cara. Enfim, eu passei numa faculdade, não passei nas faculdades públicas, então eu tive que logo dar um jeito de conseguir custear os meus estudos. E no primeiro ano da faculdade, então, comecei a dar aula como uma ideia de segurar um pouco a onda durante 2 anos, enquanto eu ainda estava nos primeiros anos do curso de administração, sem a possibilidade de estagiar. Mas isso, Rogério, acabou virando quase uma profissão, cara. Eu trabalhei dando aula 7 anos, já formado e já trabalhando em RH, eu ainda continuei dando aula por um tempinho. Mas voltando lá no começo da minha carreira, cara, teve um momento ali no terceiro ano da faculdade, que combinou ali com o terceiro ano que eu estava trabalhando numa escola lá na minha cidade. Eu senti, enfim, entendi que eu precisava sair para buscar um estágio, porque a faculdade exigia ali horas de estágio curricular para poder, inclusive, me certificar, né? Emitir o diploma ao final do curso. Você estava mirando aí na área de RH ou você estava focando de fato ali na administração? Como é que você conseguiu dar essa virada? Nada, cara. Na real, eu comecei a fazer administração olhando para comércio exterior, cara. Eu comecei a faculdade em 96, né? E na época, o comércio exterior era um curso que estava bombando e tal. Todo mundo falava a respeito dessa nova carreira que estava surgindo naquele momento. E eu sabia que eu tinha já alguns bons conhecimentos em inglês. Eu falei, cara, esse vai ser o caminho. Então eu comecei a faculdade pensando em trabalhar com Comex, cara, mas aos poucos, e aí chegou, né, no terceiro ano da faculdade, eu entendi que eu precisava fazer, então, o tal estágio que eu comentei, e avisei lá para a dona da escola que, enfim, no começo do ano, enfim, aquele seria o último semestre de aulas que eu daria com ela, né, para a escola dela. Então, ela me convidou para fazer o estágio na própria escola. Era uma escola de médio porte, uns 20 e poucos professores, quase 10 pessoas trabalhando na área administrativa, na época uns 800 alunos, enfim, era uma escola, para uma escola de idiomas, era uma escola até relativamente grande. Então, com essa oportunidade de fazer o estágio por lá e continuar dando aula ao mesmo tempo,
enfim, tentei encaixar as duas coisas de alguma forma no meu dia a dia com eles, eu tive que olhar para mim mesmo e entender que caminhos eu poderia seguir, né? E acho que a resposta, Rogério, veio muito do sentimento bom que eu tinha de dar aula, cara. Como eu te falei, começou com um mero jeito de pagar a faculdade, mas aos poucos eu fui me identificando com aquele ambiente de sala de aula, de treinamento, de aprendizagem, né? Foi tomando E aí, quando gosto, eu né? fiz... Total. Quando eu fiz essa reflexão, cara, eu olhei para as áreas de administração e tentei buscar nessas áreas algo que eu pudesse continuar tendo aquele sentimento bom, né? Continuar tendo, enfim, o interesse e cara, o bem-estar que eu tinha dando aula, que eu tinha em sala de aula com os meus alunos. E aí, cara, a associação com o RH foi meio que óbvia, né, cara? Enfim, olhando para a administração, olhando para a questão de desenvolvimento e de treinamento, eu entendi, então, que a trilha por recursos humanos poderia fazer sentido para mim. Então, eu fiz o estágio na própria escola, trabalhando em coisas de recursos humanos, e aí, quando eu terminei a faculdade, eu entendi que eu precisava me testar, de fato, no mercado de RH, né? E a minha escolha naquele momento do término da faculdade foi buscar os programas de trainee, né? E programas de trainees que eu tivesse a oportunidade de viver RH de fato, né? Numa organização, para entender se era aquele caminho mesmo que eu queria seguir. Então eu fui aprovado num programa de trainees que não tinha o tal job rotation, né? Que não tinha rotação por diversas áreas da empresa, era um programa de trainee 100% voltado para recursos humanos, para trabalhar na área de recursos humanos, para que de fato eu pudesse me testar e entender se essa era a trilha de carreira que eu queria seguir. E o que eu acho legal, cara, e isso tem muito a ver, né, com o fato de recursos humanos, né, para a maioria das pessoas, recursos humanos acontece, né, cara, e tinha um gestor da área comercial com quem eu fiz um projeto logo no meu começo de trilha nessa empresa onde eu fui trainee. Uma vez ele chegou para mim no almoço e falou assim, cara, eu vou te levar para a área comercial, brother, você tem todo um jeito, né, de relacionamento, de falar com as pessoas, eu não entendo como você caiu em RH. E eu falei para ele e falei assim, Pedro, eu não caí em RH, eu escolhi RH, né? E acho que isso é bastante significativo, Rogério, porque Bem de legal. fato o RH, em alguns casos, cara, ele acontece na vida das pessoas. Talvez ele não é a escolha, não é o destino de carreira de alguns profissionais e gente talentosa, enfim, que acabou se descobrindo ao longo aí de todo esse... ao longo dessa trilha de RH. Por exemplo, o Marcelo Nóbrega, que durante anos foi diretor de RH do McDonald's, ele é um cara de TI, a origem dele é de TI. Sim, ele é um cara excepcional. Eu conheci ele pessoalmente, só fazendo uma curiosidade aqui para quem está nos ouvindo. Eu trabalhei no MEC e o Marcelo Nóbrega, ele tem um grupo fechado lá do MEC chamado Alumni, e eu participei do MEC Encontros, né? E ele tava lá, então assim, cara, é isso que você falou mesmo, ele deixa bem claro, ele veio de tecnologia e ele convergiu para esse mundo RH, exatamente. Total, cara, mas enfim, então, sem, obviamente, preconceito nenhum com trilhas similares à do Marcelo, mas muita gente que eu conheço trabalhando em RH, o RH aconteceu, o RH não foi a escolha, e no meu caso, não. Eu escolhi trabalhar em RH, cara. E, enfim, então acho que esse foi um pouco do começo da minha trajetória. Mas rapaz, eu vou te falar, hein? Gestão de recursos humanos, gestão de talentos, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. Pô, são bastante papéis aí, né? São vários papéis e responsabilidades. Então, você deve ser um multi-homem, sabe? Daquele desenho dos impossíveis. Impossibles, Coil Man. Cara, na verdade, acho que eu me identifico mais com Coil, o homem mola, sabe? Resiliência para aguentar as pancadas, para não espanar, enfim. Gosto do lance do multi-homem, cara, mas eu acho que todo mundo em RH tem mais uma questão de Coil do que de multi-homem, cara.
Melhor do que ser homem fluido, né? Porque senão você vai ser manteiga derretida e não dá certo Olha, nessa produção. mas olha, meu amigo, estamos vivendo tempos líquidos, cara. Eu já li alguns materiais, já li alguns artigos falando disso, né? Da volatilidade do nosso dia a dia, né? Tem a ver com uma realidade líquida, né, cara? As coisas se transformam e ganham outros contornos com todas as circunstâncias que a gente está vivendo. Então, olha, meu, homem fluido hoje também seria um bom profissional, cara. Já que a gente entrou aí no tema do dia a dia, como é que tá aí para você nessa quarentena aí, fazendo todo esse trabalho, né, de gestão de RH remotamente aí, como é que vocês estão lidando com Legal. isso? Cara, eu acho que, bom, acho que não vou contar nenhuma novidade, né? Acho que ninguém estava preparado para viver o que a gente está vivendo em 2020, né? Eu acho que por mais que as empresas tenham modelos bem acabados de gestão de pessoas, enfim, em maior ou menor grau de maturidade, eu tenho certeza que ninguém estava preparado. Então, boa parte daquilo que a gente viveu, enfim, e tocou nesses 6 meses aí de trabalho remoto veio meio a forceps, né, cara? Meio que tipo, vamos reagir, né? Vamos estruturar, vamos organizar para não deixar os pratinhos caírem, para não deixar a empresa parar, né? Então, acho que, cara, de novo, melhor acabado que um modelo de gestão de pessoas possa ser, mesmo nas empresas que são referência dessas práticas, acho que ninguém estava preparado para viver isso, né, cara? E as áreas de recursos humanos tiveram que repensar, né, muito dos seus paradigmas, muito das suas crenças e assumir, em alguns casos, um direcionamento estratégico, uma participação mais estratégica na tomada de decisão da companhia como um todo, porque, essencialmente, cara, cuidar das pessoas durante esse tempo todo foi e continua sendo vital para a continuidade dos negócios. Eu imagino, porque principalmente aí fazer a gestão e ver como que tá os profissionais que você trabalha o dia a dia, né, para manter a empresa funcionando em diversas áreas. Eu entendo que é um belo desafio. E já que a gente está falando aí de desafio, agora a gente vai perguntar qual foi o maior desafio aí e que te motivou a mudar, né? Então eu vi aí que você falou da oportunidade, você estava estudando, trabalhando para poder pagar o estudo e tal. Então, assim, o que mais que te motivou aí a mudar na sua vida? Lá atrás, no começo da carreira, ou mais recentemente? Em que momento? O que você considera o seu maior desafio? Seja, sei lá, cara, aprender a escrever, andar de bicicleta, plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, sei lá. Boa, acho que ter um filho é um desafio constante, né, cara? Como diz o meu cunhado, é que nem videogame, né, cara? Cada fase que eles passam, chega um confronto mais difícil, né, cara? Tem coisas mais difíceis pra gente fazer. Não tem, e pior que não tem cheat code, né? Nenhum. Mas, cara, eu tenho um momento aí de inflexão da minha trajetória profissional que ele é bastante significativo. Em 2013 eu perdi meu emprego, né? E fiquei um tempo no mercado buscando me recolocar, trabalhando aí como consultor autônomo, talvez até adiantando parte daquilo que eventualmente, ou até aquele momento eu pensava que seria uma trajetória de pós-carreira, que é trabalhar aí com consultoria, que é trabalhar como um consultor, mas, enfim, a necessidade naquele momento, a contingência me trouxe, enfim, fez com que eu adiantasse esses planos. E nesse período, cara, entre 2013 e 2016, quando eu retomei minha carreira executiva em RH, eu abri e fechei um negócio próprio, cara. E aí acho que esse foi o maior desafio que eu tive na minha vida profissional. Porque é uma realidade, cara, que a gente trabalhando como CLT, enfim, ou trabalhando para empresas, para corporações, a gente não tem noção do que é, de fato, comandar o rumo de um negócio, cara. E o que mais me deixava intrigado, para usar uma palavra bonita,
é que, cara, eu fiz administração de empresas, né? Em teoria. Na prática, na prática nunca teve, né? Pois é, cara. Em teoria, a faculdade deveria ter me preparado para administrar a empresa, né? E o que de fato não aconteceu, cara. Então eu tinha brincar com as pessoas que o melhor MBA que eu fiz na vida foi os 2 anos que eu toquei o meu negócio próprio, cara. E aí era do 8 ao 80, cara. Eu lembro de dedicar uma manhã inteira para desenhar junto com os outros, enfim, os outros franqueados, né? Enfim, eu tinha um negócio eu tinha uma unidade franqueada de uma rede, enfim, então a gente tinha bastante contato com os demais franqueados e eu lembro de um episódio, cara, que a gente passou a manhã toda discutindo uma campanha de marketing digital para trabalhar o nosso produto, para trabalhar nosso produto, para trabalhar as promoções de Black Friday, enfim. Foi um negócio super estratégico para o negócio, né? A gente estava definindo rumos, enfim, estratégia e tal. E eu lembro, cara, que no final daquela manhã, por volta da 1 da tarde, quase já no começo da tarde, a moça que trabalhava comigo no negócio falou, olha, tô saindo para almoçar e tal. Eu, não, vai que a reunião aqui ainda tem mais um tempinho. Eu falei, olha, o banheiro tá entupido. Então, eu tive que sair de uma reunião super estratégica para resolver um problema estratégico, fisiológico. Super estratégico, fisiológico, né? Então, eu tive que sair da reunião que eu estava decidindo o investimento numa campanha que pudesse trazer o retorno X para a gente, para ir na rua de comércio popular aqui da cidade para comprar um desentupidor, sabe? Para resolver o problema estratégico fisiológico. Então, cara, eu acho que foram 2 anos de profunda aprendizagem, cara, assim, de olhar para as minhas habilidades, olhar para aquilo que eu tinha aprendido profissionalmente, enfim, entender de fato e reafirmar, na verdade, qual é o meu papel profissional ideal, né, cara? Tanto que, enfim, retomei minha carreira em recursos humanos, ainda toquei o negócio em paralelo por mais um tempo, mas chegou um momento que, enfim, eu entendi que de fato meu caminho é RH, cara, e acabei deixando de lado essa iniciativa aí empreendedora. Então, bom, conseguiu fazer um estágio de 2 anos, como você falou, MBA, bem Nossa, focado. MBA na veia. Agora saindo da dor aí, indo pro outro extremo. Qual é o primeiro momento que vem na sua cabeça aí que mais te encheu de alegria, te deu mais felicidade, sei lá, um momento que você fala, puta, esse é o que me motiva, que eu consigo ali buscar energia ali e bola pra frente. Legal. Cara, eu olho com muito carinho para uma experiência que eu tive de trabalho entre 2007 e 2013. Né? Eu acho que tive ali 5, 6 anos de muita entrega e muito crescimento profissional, né? E consegui, de alguma forma, tocar alguns projetos e deixar minha marca em coisas que seguem com essa empresa até hoje, né? Mantenho algum contato com o pessoal de lá, as coisas mudaram muito, as pessoas mudaram muito, mas muitas vezes eu ainda encontro com as pessoas que relembram, né, enfim, os trabalhos de desenvolvimento que eu fiz por lá e que, obviamente, eu não fiz sozinho, né? Não é por aí que as coisas funcionam, mas, enfim, os projetos que eu tive a oportunidade de tocar por lá, de fato, mexeram na vida da empresa, mexeram na vida das pessoas. E eu vi isso tantos anos depois, né, cara? São 7 anos já, né, que eu deixei essa empresa. Isso é muito, muito, muito legal, cara. Muito bacana. Falar justamente que você falou uma coisa muito importante, né? Os bons profissionais, sejam eles gestores, líderes diretos, pares, são aqueles que deixam essas marcas, né? Então, eu tenho algumas boas experiências também de trabalho e me lembro muito assim, cara, pode passar ano e sair ano, cara, eu lembro e a pessoa fala, puta, que memória, né? Então, é isso que você fala, assim, é muito verdadeiro mesmo, sabe? Sim, muito legal, cara, muito legal. E, enfim, e até hoje, cara, de novo, né? São 7 anos já quase mais 7 anos que eu saí.
Até hoje, algumas pessoas me procuram para conversar a respeito de carreira, para falar dos desafios profissionais que elas vão enfrentando, enfim. Então, putz, eu acho isso acho que isso tem um valor absurdo, cara. Ainda mais para um cara de RH, né? Enfim, ter esse, né? Ter conquistado, né, essa consideração, né, das pessoas devotarem aí alguns minutos, enfim, alguns momentos da vida delas, né, para conversar comigo, para me procurar, para poder falar a respeito das suas próprias carreiras, cara, isso é muito, muito legal. Então, eu acho que é um pouco desse retorno que me motiva, cara, e que me dá energia para continuar trabalhando. Bacana, bem bacana. Cara, agora fugindo um pouco aí do mundo corporativo, pensando em projetos pessoais, você tem algum projeto que você esteja executando, que você pensa em executar, para dar uma extravasada? O que você pensa da vida aí como pessoa? Legal, cara. Boa. Cara, bom, 2020 não tem sido um ano fácil para ninguém e para mim não tem sido diferente, né, cara? Tive momentos pessoais muito duros nesse ano e o que eu tenho feito, né, ultimamente, que tem servido até como uma terapia, é um podcast sobre rock and roll, né? Enfim, eu tenho um amigo aí de longa data, mais de 20 anos de amizade, que hoje mora em outro país. E nessas conversas aí, durante a pandemia, durante o isolamento, a gente, enfim, cultivou e fez acontecer a ideia, então, de rodar um podcast sobre rock, sobre as nossas memórias aí dos shows, dos CDs, das bandas que a gente sempre curtiu juntos, né? E, cara, eu tenho dedicado um bom tempo para isso, enfim, não só para gravar os episódios, mas para fazer toda a estratégia de divulgação deles, do podcast, dos episódios. Isso tem sido bastante prazeroso, cara. Acho que quando a gente grava, a gente dedica aí algo em torno de 1h30, 2 horas para cada episódio. E é muito divertido, cara. Enfim, é um negócio meio anárquico, a gente não tem pauta nenhuma, a gente vai fazendo as coisas na hora da gravação, mas e o que deixa as coisas muito divertidas, né, cara? Então, acho que o que eu tenho usado muito aí para extravasar esse período tão complicado que a gente está vivendo tem sido o podcast, e isso tem me trazido momentos muito legais, cara, muito, muito agradáveis mesmo. Show de bola. Fala aí o nome do podcast, eu vou pôr nas notas, né? Para o pessoal poder acompanhar aí também. Boa, cara. É o Pauleira Cast. A gente já está no 4º episódio. Enfim, depois deixo aí contigo, Rogério, todos os links das nossas redes sociais, onde o podcast está hospedado, enfim, nos agregadores, para você poder divulgar também para a galera aí. Beleza, pode deixar a acompanhar aqui o teu podcast, cara. Boa. A gente vai divulgando aí. Eu ouvi, confesso que é um tom bem amigável, mesmo assim, bem descontraído. Tipo, esse papo que a gente tá tendo aqui é bem suave. E você já disse aí, né? A gente tem um quadro aqui que se chama Válvula de Escape. Válvula de Escape! Então, esse quadro, ele fala justamente que é para ver o que você faz para relaxar, extravasar. Então, o podcast, ele é um dos meios, né? Você tem mais alguma coisa que você consegue entrar aí num estado mais tranquilo, harmônico? Sei lá, que você fique sem preocupação. Cara, eu diria que seria o futebol, mas não... eu acho que meu time não me deixa ficar despreocupado hoje em dia. Cara, mas eu acho que o lance do podcast mexe com uma das minhas paixões, assim, cara. Quando eu penso naquilo que eu gosto de fazer, eu sempre lembro de 3 coisas, né? Do futebol, assistir futebol e não jogar, porque eu sou um pereba, sou um perna de pau, mas eu sempre gostei de ver, de acompanhar futebol, enfim, algo herdado do meu pai. Então, o futebol é algo que sempre me deu muito prazer. O cinema me dá muito prazer, cara. Assim, eu adoro, sempre gostei de cinema. Pequeno, sempre me imaginei trabalhando com cinema. Mas, obviamente, né, a realidade do nosso país para a cultura e para cinema me
fez olhar para outros caminhos profissionais, como a gente já conversou. Então o cinema sempre me dá algum prazer, algum relaxamento, e música, né? E não à toa o podcast tem essa temática, né? Tem essa premissa. Então acho que olhando para essas três coisas, cara, a exceção do meu time hoje que não me deixa ter tantos momentos de sossego, o cinema e a música me ajudam a relaxar, a espairecer, e é sem dúvida uma válvula de escape, cara. Eu espero que esse que não te deixe tranquilo comece a te dar mais felicidades aí logo mais, para você ficar com a tríade feliz aí, sem preocupação. Digamos que o futebol hoje não me deixa nada tranquilo. Cara, e a gente tem mais um quadro aqui que é Põe na Balança. Por que ele chama Põe na Balança? Só para explicar aí, não tem nenhuma vinheta, não tem nada, a gente vai elaborar. É um quadro de indicações. Aqui você indica e quem põe na balança é quem vai ouvir. Então, sei lá, você falou que gosta de rock pauleira. A pessoa pode falar, pô, um cara que trabalha com RH, que cuida de gestão, tem treinamento, ouve um rock and roll pauleira, cara, põe na balança. É aí que vai. É aí a indicação, cada um avalia da melhor forma. Aí fica com você. Cara, rock pauleira e filmes de terror. Eu acho que essa é uma dupla aí para pôr na balança mesmo, cara. O rock porque tem uma questão do gosto pessoal mesmo e dessa identificação que eu tenho com música, e também para dar aquelas agitadas de vez em quando, né, cara, para subir tua energia, para te deixar mais ligado. E aí os filmes de terror, cara, para mostrar que a realidade pode ser bem pior do que aquela que você tá vivendo. No nível Hitchcock? Exatamente, cara. Uma transferência meio catártica. Catártica ou catártica? Eu não sei, enfim. Uma transferência, assim, cara, olha, pode ser coisa pior do que aquilo que eu tô vivendo. Então, acho que isso serve bem pra pôr na balança. O importante é não chegar no massacre, né? Chegar no massacre da Serra Elétrica, a gente... Não. Final de jogo, game over. Cara, Eric, agradeço muito aí o seu tempo, né? A gente tá fazendo esse podcast aí tarde da noite aí, numa sexta-feira, você já tá tranquilão com a família. Cara, onde que o pessoal pode te encontrar aí pra tentar trocar uma ideia com você, te seguir nas redes sociais, se quiser passar, a gente... Cara, eu acho... Legal, cara. Eu acho que, enfim, para essas conversas de profissionais e tal, acho que o caminho é o LinkedIn. Deixo depois aí o link da minha página, quem quiser me adicionar por lá, a gente troca uma ideia. E para ouvir uma meia dúzia de bobeira, cara, o PauleiraCast, né? Enfim, perfeito. Vocês conseguem me achar por aí também. Que as referências estarão na descrição desse podcast. Cara, obrigado mesmo aí. Obrigado a você também pelo download, comente, curta, dê 5 estrelinhas, compartilhe, siga as nossas mídias sociais e espero você até o nosso próximo Ponto de Equilíbrio.